Bem-vindos ao Mentoria Português Mapa Mental Morfologia, mais um vídeo, só que com conteúdo novo, um vídeo sobre mapa mental, morfologia. Então, como vimos aqui no vídeo anterior, a respeito desse tema, a morfologia está sendo indicada aqui pela seta. A seta indica por quais classes uma classe é modificada, quais classes de palavra uma classe é modificada, qual classe modifica qual. Então, determinando as relações das palavras nas frases. Então, nós temos aqui o substantivo é modificado pelo artigo, pelo adjetivo, pelo pronome, pelo numeral, mas não é modificado pelo advérbio. Advérbio modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio. É modificado também pelo verbo. Quando você diz aqui, Abner comprou, comprou é uma ação de Abner. Agora, a ação de Abner. Agora, ou então comprou livros, você vê um substantivo aqui sendo modificado, tendo uma influência dessa palavra, recebendo algum sentido, alguma carga. Mas essa relação de modificar, você não está vendo nessas classes aqui, conjunção, interjeição, preposição. Por isso elas não têm função sintática. Então você vê aqui, o filho, meu filho, querido filho, estão modificando o substantivo. Comprou livros, está modificando o substantivo. Não comprou Abner. Abner é quem agiu. Então, comprou Abner, essa ação é a ação do substantivo. Comprou hoje, agora aqui sim. Olha que o advérbio está modificando o sentido do verbo. Também está modificando o sentido do advérbio. E eu faltei colocar aqui que ele modifica, a seta indicando que ele modifica o adjetivo também. Então você não diz, por exemplo, o comprou, meu comprou, querido comprou. Isso não existe na nossa língua, Então é importante conhecer as funções das classes gramaticais e suas relações. Porque quando eu vou construir uma oração, normalmente falando ou escrevendo, produzimos sem pensar muito, sem a consciência dessas coisas, mas erramos bastante. E quando vamos analisar, então, por isso ficam textos horríveis, muitas vezes sem sentido, truncado, etc. Erramos bastante na nossa escrita. Então, é importante dominar essas relações para a gente entender essas funções e quem se relaciona com quem. Nesse caso, nós podemos até pôr na ordem assim, artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo. Elas se relacionam entre si. Verbo também. Aí, como o verbo é modificado pelo sentido do verbo nessas relações, e somente essas palavras se relacionam diretamente, nessa ordem que eu estou mostrando aqui, ou seja, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, o verbo e o advérbio. Então, eu trabalho com elas já consciente. Elas se relacionam entre si, sendo que essas quatro, artigo, adjetivo, numeral, pronome, modificam o substantivo. O verbo também, só que o verbo é modificado pelo advérbio. E o advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Essa é a relação. Conjunção, interjeição, preposição não tem essas relações aqui. Não modifica, porque a conjunção conecta, a interjeição expressa e a preposição liga. E aqui já fica uma dica, eu vou mostrar no próximo slide essa relação na prática, como está aqui. E aqui já fica a dica para memorização. Artigo, adjetivo, numeral, pronome, nós memorizamos em outra ordem, substantivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição, adjetivo, artigo, numeral. Essa foi a nossa ordem. Mas aqui, com essa ordem lógica, você dá para fazer uma musiquinha e cantar memorizando isso aqui, Artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição, conjunção, interjeição, preposição. Então você já colocou na ordem lógica dessas relações das palavras. Vamos ver então o próximo slide, como ficaria, para isso ficar claro. Olha só, substituindo aqui o substantivo por filho, Então, o filho, faz sentido, querido filho, 2 filhos, meu filho, tudo aí faz sentido. Comprou o filho, óbvio que
não é essa a ideia, mas, por exemplo, comprou livros, se eu substituir aqui por livros, comprou livros, faz sentido. Agora, comprou hoje, faz sentido, está modificando, aí comprou hoje, não comprou, você vê que o advérbio está, qualquer advérbio que eu colocar aqui faz sentido, comprou agora, comprou muito, comprou pouco, você vai ver que vai fazer sentido, ele vai modificar, embora tem que saber que advérbio eu vou usar com qual verbo, dependendo do sentido do texto, mas é isso que eu quero mostrar, essas relações. Agora, você não diz, por exemplo, meu comprou, querido comprou, ou comprou, dois comprou, não tem nenhum sentido, isso dá uma clareza muito grande. Aí você tem as conjunções, vamos lá, filho, mais filho, não tem uma relação, né? Você tem que pôr ela numa frase e na frase você vai ver que a conjunção só vai conectar mais, porque, enfim. E interjeição, você vê que também não tem uau, filho. A gente diz uau, filho, mas o uau não está modificando o filho. Oba, filho. Ai, filho. Não são interjeições, expressam sentimentos, emoções, são palavras assim, mas ela não tem essa relação para modificar filho, nem modificar as outras classes gramaticais. Imagine, ai, ai, querido, ai, dois, ai, meu, ai, comprou, ai, hoje, não faz sentido nenhum. Ai, mais, preposição de, ai, para, ai, com, não faz sentido nenhum. Então, é importante conhecermos esses sentidos e as relações, observando nessa classificação quem modifica quem, para justamente já nos ajudar na construção das orações. Normalmente as orações não vão ter palavras modificando palavras além dessas aqui nessa ordem. Então, conjunção, interjeição, preposição não vão fazer essas modificações. E a ordem das modificações são essas. Comprou, não muda meu, né? Comprou meu, comprou dois, comprou querido, comprou o. Não muda. Então, comprou dois até que muda, né? Tem uma relação aqui. Ele muda, eu até coloquei aqui, né, na seta, comprou dois, só corrigindo aqui. Comprou dois, então comprar modifica no numeral. Mas comprou hoje, hoje quem está modificando comprou. E daí por diante. Então, esse foi o assunto desse vídeo, espero que fique claro e até o próximo vídeo.